Oi, gente! Nossa aula de hoje é encarpar um caderno reaproveitado. Eu coloquei aqui uma capa de caderno, a capa da frente, depois vou encapar a capa de trás. É um caderno que já foi utilizado, né? Eu tirei as folhas, tirei o espiral e vou reaproveitar tanto a capa quanto as folhas que foram tiradas do caderno. O caderno foi usado, outros cadernos também serão reaproveitados. O que eu faço? Eu pego cadernos usados e tiro as folhas que estão boas, que não foram utilizadas nesse caderno. A primeira coisa que eu vou fazer é cortar o tecido para forrar tanto a capa de trás quanto a capa da frente. Na apostila de vocês, eu coloquei que nós vamos cortar o tecido com uma margem de aproximadamente 2 centímetros em relação à nossa peça. Então, eu vou medir, vou cortar, aqui eu vou cortar com o meu cortador circular, mas vocês podem cortar com a tesoura. Marca 2 centímetros aproximadamente e corta o tecido de vocês. Quem quiser, pode cortar com a tesoura. Marca. Se você quiser marcar de alguma forma por cima do tecido, você pode marcar com um giz, de marcação de tecido, quem quiser, ou então até mesmo um lápis branco. Vou cortar aqui na outra dimensão. Mais ou menos os 2 centímetros. A base de corte, ela ajuda muito no nosso trabalho. E para quem quer fazer o artesanato como fonte de renda, ela nos auxilia muito. Então, aqui está a minha peça. Como eu dobrei o tecido para cortar os 2 pedaços, mais ou menos, eu tenho que cortar aqui, que é justamente a outra parte, né? Na realidade, eu tô trabalhando com um caderno espiral, que tem 2 partes. Se eu estivesse trabalhando com um caderno brochura, aí eu não precisaria cortar. O tecido tá um pouco amassado. Se vocês quiserem, vocês podem passar o tecido antes. Mas como a gente vai trabalhar fazendo com que o tecido fique bem esticadinho, não tem muito problema. Da mesma forma que eu trabalho todas as outras vezes, vou colocar cola em toda a peça. Da mesma forma, vou trabalhar com a peça da parte de trás. Vou pegar a minha peça de tecido, vou centralizar a minha capa, vou virar do outro lado e alisar a minha capa. Vou fazer a mesma coisa com a outra capa. A capa
de trás. Vou pegar a capa. Aqui que tá feinho, vou ver se eu consigo depois recuperar, pintar com uma caneta permanente preta pra tirar esse branquinho, mas não vai ter necessidade, que nessa técnica eu vou cobrir aquela parte, mas se eu não tivesse cobrindo, eu faria isso, eu ia restaurar aquele lado. Quando eu trabalho com capas novas, de caderno novo, eu normalmente encapo o caderno daqui pra cá, deixando espiral. Mas como esse caderno aqui, ele é antigo e ele tá com uma porção de imperfeição, né, de utilização, eu vou encapar também os buraquinhos do espiral. Depois, nós vamos ter que furar esses buraquinhos, obviamente, para poder montar o nosso caderno. Da mesma forma, vamos aos cantinhos com a tesoura e vamos cortar esses cantinhos para a gente poder encapar. Passando a cola. Puxando bem e alisando o tecido. Se quiser, pode usar a espátula, que é a espátula que a gente normalmente utiliza, que é aquela espátula branca, ou quem não tem, pode fazer com a mão ou com a própria tesoura. Colando bem. Lembrando que aqui do ladinho tem que colocar um pouquinho de cola. E forçar bem aqui do lado pra gente poder fazer a vira com perfeição. Da mesma forma, vamos colar. Basicamente, utilizamos a mesma técnica para todas as peças, né? É sempre encapando com cuidado, colocando cola suficiente para que a nossa peça fique bem colada. Colando as partes, revisando se tá bem colado. Se não tiver, colocar mais um pouquinho de cola, sempre puxando bem a peça,
E se tiver uns pelinhos, alguma coisa a mais, a gente retira. Então, eu tenho uma peça. Vou repetir o processo na outra peça. Encapado. Os dois lados estão encapados. Agora vamos para outra peça, que é a peça que vai ficar por dentro. Cortei 2 papelões, 19 por 26 centímetros, são papelões de sucrilhos, reaproveitando também. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na capa. Vou forrar com tecido. Agora eu vou forrar com tecido que faz um composê, que é esse tecido aqui. O único problema desse tecido é que ele tá cortado de uma forma, porque ele é um retalho, que não consegue cobrir completamente a minha peça, né? Então, ele tem uma dimensão que não consegue cobrir. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar 2 pedaços de tecido e vou forrar. Essa peça aqui, eu não vou deixar 2 centímetros, não. Eu vou deixar só 1 centímetro de excesso para virar 1 centímetro e 1,5 centímetros, tá bom? Então, vamos cortar aqui a peça. Então, eu vou cortar 2 pedaços dessa peça aqui. A largura é 19, então eu vou cortar 21 centímetros, ok? Mais ou menos aqui. Vou cortar outra peça de mais ou menos 21 centímetros. Do mesmo tamanho da outra. Pode cortar com a tesoura, pode cortar com a minha lâmina de corte. Da mesma forma como das outras vezes, vou utilizar o lado do papelão liso, vou colocar a cola de forma generosa, mas nem tanto, para não molhar muito o tecido. E nós vamos fazer exatamente a mesma coisa para essas 2 peças. Uma vai ficar na capa da frente e outra vai ficar na capa de trás. Lembrando também, se quiser passar o rolinho, a esponja, também é bem válido. Também tem que ter cuidado, olha, que às vezes eu trabalho com um excesso de cola e aí ela fica aqui na minha tábua de corte. Vou botar o primeiro. Agora, para botar o segundo, normalmente eu indico passar um pouquinho de cola aqui por cima da outra e tentar ver se a gente consegue de alguma forma casar essa padronagem, que eu acho um pouco difícil, né? Mas a gente pode tentar. Não vai dar pra casar muito, não. Posso tentar. Aí vocês podem falar, não gostei muito de como ficou, porque
não ficou muito legal, porque não casou a padronagem. Eu vou botar um pouquinho mais de tinta. Não gostei muito. O que a gente pode fazer nesse caso? Que aqui até não ficou muito bem casado, não. Até vou tirar um pouquinho. Não gostei muito do jeito que ficou, não. Não gostei de como ficou aqui. O que você pode fazer para, nesse caso aqui, que você não gostou, né, que ficou descasado? Porque nosso tecido não era suficiente grande, né, não tinha um tamanho suficiente para poder cobrir essa parte. Você pode botar uma fita, pode cobrir com uma fita, né, se isso te incomoda tanto, você pode cobrir com uma fita. Você pode colocar um outro tecido, se você quiser, você pode cortar um pedaço de tecido, que é o tecido que você está trabalhando, e pode fazer uma emenda. Nesse caso, a gente poderia trabalhar até com esse tecido que eu tenho um pedaço dele, corto um pedaço dele e coloco. Então, a gente pode fazer essa opção de cortar o tecido. Então, por exemplo, eu tenho uns pedaços aqui, vou cortá-los bem cortadinho e tampar a emenda, tá? Vamos deixar isso para depois, vamos continuar forrando aqui a peça. Isso acontece só se você tiver um tecido que não é suficiente para você cobrir a sua peça, né? Olha, a mesma coisa a gente faz, que é cortar os cantos pra gente virar o tecido da peça. Repare que é sempre a mesma técnica de encapar. Por isso que é importante a primeira aula para trabalhar com a técnica básica de cartonagem, que é justamente encapar e colar uma peça na outra. Aqui eu já peguei aqui minha espátula, mas vocês sabem que vocês podem trabalhar com a tesoura. O reaproveitamento de tecido também é interessante porque o tecido que é o tricoline não é um tecido que ele tem um preço barato, né? Ele custa, em média, uma tricoline mais básica, lisa, em torno de R$20 o metro. A peça, normalmente, você compra 1 metro, mas ela tem uma largura entre 1,50, entre 1,40 e 1,50. Então, dá para fazer muitas peças. Se a gente está trabalhando com peças pequenas, a gente consegue fazer muitas peças. Como nós trabalhamos, dependendo do tricoline, você pode utilizar em várias dimensões, porque diferente da costura, você não precisa trabalhar com o fio do tecido. A nossa limitação é se nós temos uma padronagem que ela tem pé, ou seja, ela tem uma dimensão específica para ser utilizada. Como eu estou trabalhando com floral e bolinhas e partes retas, assim como essas listras aqui, não há necessidade, não tem nenhum problema
em trabalhar em qualquer dimensão. Então a gente aproveita mais os nossos retalhos. Olha, gente, eu consegui colar exatamente na padronagem. Exatamente. Só que a gente vê que tem uma emenda. Então o que eu fiz? Eu cortei 3 centímetros de largura do pano, que é o pano principal da nossa peça, que é o pano que fica lá nas nossas Vou colar essa peça aqui para dar um acabamento, né? E se eu não gostar da emenda, né? Foi o que eu tava falando. Não gostou da emenda, a gente faz uma colagem do tecido. Cola bem esse tecido, tira o excesso de cola. Vai no verso. E faz aquele procedimento de colagem que nós fazemos normalmente na nossa peça. Puxa bem e cola. Temos 2 peças, a peça da frente e a peça de trás, ok? Vou utilizar essa peça aqui para forrar a capa da frente. Então, vamos pegar a nossa capa da frente. E nessa altura do campeonato, já não sei quem é quem, porque elas estão iguais. Vou pegar qualquer uma delas. Vou ver onde que seria o buraco do espiral. É aqui, não é isso? Então, vamos virar. E agora, vamos colar uma peça na outra, respeitando o limite do nosso espiral. Da mesma forma das outras vezes, vamos colocar bastante cola e vamos pousar uma peça na outra e deixar colar. Se você trabalhar com um rolinho, às vezes ele é mais eficiente para peças maiores e mais delicado para peças menores. Eu gosto mais de trabalhar com pincel porque depois é mais fácil de limpar. O rolinho ele é muito chatinho de limpar. Ok, temos aqui a peça, olhamos onde está o nosso espiral. Aqui não tá muito boa, a gente tem que botar de forma a ficar na mesma distância em cima e embaixo, com a tesoura ou com a espátula de corte. Fixa bem a peça uma na outra. Lembrando que eu posso trabalhar com as minhas fitas, né, que a gente trabalha com a fita crepe, fixando bem uma peça na outra, e a fita crepe ela não mancha, a cola dela não fica na peça, né, a gente já viu das outras vezes. E a gente vai e cola a peça toda. A mesma coisa eu vou fazer na minha outra peça, que é a peça da parte de trás. Só que a peça que a gente vai trabalhar, ela vai ter um outro porémzinho, porque se a gente quiser colocar um elástico, a gente vai ter que fazer aquela nossa técnica de colar o elástico antes
para que a gente consiga fechar junto com a peça. Então, eu vou trabalhar com o elástico abóbora, vou cortar com bastante sobra, porque eu vou fazer um caderno grande, então vou cortar com bastante sobra. Vou prender esse elástico com a fita, deixando ele larguinho, vou deixar ele bem larguinho. Para que a gente possa colocar um caderno bem grosso. Deixa eu ver quanto que ficou. Não ficou muito. Vou botar mais um pouquinho pra cá. Agora sim. Cortei até demais, tá vendo, gente? Até desperdicei. A gente tem que ter cuidado para não ficar desperdiçando material. O que que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Ter cuidado aonde é o espiral. Coloquei do outro lado, onde não é o espiral. Fiz uma margem mais ou menos 2 dedos, 2 centímetros, 3. E vou colar essa peça aqui, da mesma forma que eu colei a outra. Vou passar cola aqui essa peça aqui em vez da outra. Aqui a gente pode caprichar na cola, porque a gente tá colando uma peça na outra. Olhar onde que tá o espiral e colar a nossa outra peça, ajeitando para que ela fique bem direcionadinha. Da mesma forma, vou prender a peça com a fita e deixá-la colar. Se achar que precisa mais de uma pontinha de cola, coloca. Não seja pão duro de cola, não. Aqui, tá vendo? Precisa de um pouquinho de cola. Você coloca. Pra gente poder ter uma aderência melhor, né? Agora vamos deixar colar nossas peças. Nossa peça está colada. O que que nós vamos fazer? Nós vamos furar aonde tem o furo
do espiral. Então, a gente sente aqui, vai furando. Você pode furar com um agulhão, ou você pode furar com uma tesoura de unha, uma tesoura pequena. Então, você vai vendo onde tem o furo, você vai um por um e vai furando. Por que essa peça fiz assim? Porque esses lados da minha peça original, né, que é o caderno, tava muito acabadinha. Quando eu trabalho com um caderno novo, aí eu nem faço assim. Eu já encapo daqui pra cá e deixo livre o furo do espiral. Esse processo aqui, ele é bem chatinho de fazer, de cortar. Porque essa tricoline é uma tricoline bem espessa. E ela é meio chatinha de... Então, vamos um por um furar. Você consegue sentir, ó, com o agulhão, aonde tem o furo. Essa peça aqui é uma peça mais demorada de se fazer, justamente porque é uma peça maior, apesar da gente utilizar as mesmas técnicas das outras peças, as peças anteriores, ela é mais chatinha de fazer. Depois de furada as duas peças, eu peguei aqui o miolo de caderno, de vários cadernos, só que eles são da mesma marca, então fica mais fácil você casar os buracos da espiral. Então, são vários cadernos que dos meus filhos, doados. Esse aqui é da mesma marca, então fica mais fácil. Eu trabalhei também com a capa, que também é da mesma marca. O que a gente vai fazer agora? Essa parte aqui, onde tem um elástico, é a parte de trás. E essa aqui é a parte da frente. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar o espiral. Você pode utilizar o espiral que vem no caderno, mas como eu estava trabalhando com cadernos de 98 folhas, o espiral fica bem pequeno. Então, como eu quero fazer um caderno maior, para aproveitar mais, né, na faculdade, na escola, eu tô trabalhando com uma espiral nova. Eu comprei essa espiral em loja de atacado, ela é bem acessível. Tenho a impressão que ela custa em torno de 30 a 50 centavos. Vai agregar valor ao seu produto e não é tão cara. Então, agora, é uma coisa que é mais chatinha, é você colocar a espiral, tem que ter, olha, colocar, tá vendo? Casar com a sua peça.
Se você achar que esse buraco que você abriu, ele tá muito pequeno, você pode aumentar o buraco de forma a conseguir passar o espiral. É um trabalho, vamos fazer ao contrário. É um trabalho de paciência. Você tem que colocar os buracos de forma. Deixa eu começar aqui atrás. Essa parte aqui, de forma a ficarem alinhados. E vamos passar o espiral. Esse primeiro, ele é meio chatinho mesmo. Passamos. E agora, esse último aqui. Vou ajeitar aqui para não... Pronto. E vamos passando buraco por buraco. Sempre tentando alinhar buraco por buraco. Um truque que a gente pode trabalhar, que é interessante, é prender o corpo do caderno. A gente pode prender também, né? Então, vamos prender aqui. Já que eu tô tendo uma certa dificuldade, vocês também podem ficar com essa dificuldade, é prender alinhado o corpo do caderno. Vamos prender bem alinhado o corpo do caderno, para a gente poder ter mais destreza no nosso trabalho aqui. Às vezes o que acontece é que não tá muito bem, ó, tá vendo? A gente consegue passar com o agulhão, não tá muito bem furado a nossa peça. E aí a gente tem que dar mais um furo na peça. Ó, já passei até aqui, ó, pelas folhas. O problema não é nem tanto a passar pelas folhas, e sim pelo nosso buraco que a gente fez aqui da nossa peça. Às vezes ele dá uma pegadinha e a gente tem que aumentar esse buraco aqui. E essa primeira parte aqui, ela é bem chatinha mesmo. Essa pontinha aqui também do espiral, ela não tá me ajudando. Ela tá meio rombuda. O que eu vou fazer? Eu vou dar um piquezinho nela, para ela ficar mais fácil de trabalhar. Pronto. Que aí ela tava muito rombuda e acaba que ela prende no tecido. Pronto. O que a gente vai fazer? A gente vai repetir esse trabalho, né? Esse jeito aqui, sempre lembrando que se o furo não tiver bem feito, a gente não consegue trabalhar. Ó, eu já consegui passar. Uma outra coisa é que a minha peça,
ela não tá assim completamente seca. Então, o meu tecido, ele tá um pouco umedecido. Tá umedecido, então, ele fica muito mole, aí é difícil a gente trabalhar com a peça. Mais um aqui, mais um buraco. Que a gente vai trabalhar. Aumentando ele, ó. E comendo, deixar mais um pouco a peça em repouso para colar, né? E depois fazer esse trabalho. Coloquei todo o espiral, tá? Então a gente pode ver que o espiral ele é um pouquinho maior que o caderno. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai cortar um pedaço do espiral em cima e embaixo. Esse espiral aqui a gente pode aproveitar para uma outra coisa. Outra coisa que eu aconselho é dobrar um pouquinho. Eu não cortei muito bom. Dobrar um pouquinho a espiral para que ele não corra, né? E não desmanche o caderno. Apesar que ele tá bem apertado, tenho a impressão que isso não vai ocorrer. Aqui tá bom. Aqui o buraco ele não vai correr, o que a gente furou. Trabalhei com um agulhão sempre que precisava. Abrir mais um pouco o buraco. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar as fitas que prendem a peça. Cuidado. Com cuidado, tirando as fitas que prendem a peça. Tanto na parte interna quanto na parte externa. As fitas, elas dão uma segurança, elas não marcam a peça. Você pode colocar também pregador de roupa, mas a pregador às vezes marca a sua peça. A fita não marca a peça. Aqui como ficou a parte da frente do caderno. Agora vamos para a parte de trás do caderno, lembrando de tirar todas as fitas. Lembrando também que se quiser trabalhar, quem tiver a possibilidade de botar ilhóis e quiser, pode botar aqui na altura do elástico, mas não há necessidade. Se quiser enfeitar com mais alguma coisa, uns traços, alguma coisa colorida, que brilha. E agora a gente pode colocar o nosso elástico prendendo a peça. Caderno refeito. A única coisa que eu não reaproveitei foi o espiral, mas se quiser pode aproveitar o espiral. O valor agregado bem grande. Reaproveitei pedaços de tecidos menores para compor o restante do caderno. Técnicas são as mesmas que a gente utiliza nas nossas outras peças. Agora fizemos uma peça maior, recompondo um caderno. Esse caderno aqui, eu não fiz divisórias. Aqui as folhas elas estão sem as divisórias, mas se você quiser, você pode aproveitar as divisórias do caderno, né, que vem
dentro do próprio caderno, mas como é reaproveitamento, o que aconteceu é que as próprias divisórias elas já foram utilizadas. Então o que você pode fazer é botar uma folha branca ou uma folha colorida. Não coloquei por quê? Porque eu não tenho o furador que faz esses furos aqui da espiral, então fazer à mão ia dar muito trabalho, eu não coloquei. E também não tive oportunidade, por conta dessa situação que está acontecendo agora, de sair para fazer isso. Se eu tivesse essa ferramenta, eu iria pegar uma folha colorida, normalmente uma folha abóbora, amarela, verde, preta, que são as cores que estão aqui na minha padronagem, e separaria as matérias. Se você achar necessário, você pode fazer isso. Se não achar, pode deixar dessa forma, um grande caderno para estudo, um grande caderno para rascunho ou de uma disciplina só. Normalmente nós temos os nossos materiais em livro, em apostilas em PDF, e normalmente o que a gente tem é um caderno de anotação. Eu gosto muito, eu sou de outra época, eu gosto muito de estudar anotando. Principalmente se eu estiver estudando matemática, quando eu estudava matemática na faculdade, eu gostava de ter um caderno de exercício. Então, é bem legal, ele é capa dura, ele é resistente, é um caderno de exercício bem interessante. Então, mais uma peça feita na aula de cartonagem e upcycling.